Bom dia, meu nome é Isaac Medeiros Queiroz. Estarei fazendo esse vídeo rápido para falar sobre a criação do banco de dados MySQL, do trabalho. A foto do diagrama, do fluxograma, eu estarei deixando para reduzir o tempo do vídeo e cada passo que eu fiz eu estarei comentando. Mas esse aqui é um vídeo só para mim apresentar. Esse fluxograma foi feito pelo Luddchart. Ele é feito depois que a gente tem a conversa com o cliente que vai querer o banco de dados. Aqui está as informações e os passo a passo de como que a gente vai colocar essas informações no MySQL para o diagrama. Aqui já é o nosso diagrama, depois da gente já ter feito um norte, né, no Luddchart. E aqui a gente já começa a fazer a nossa modelagem, preparando tudo já para colocar no banco de dados. Aí já mostrando como eu criei o banco de dados, né? Usei o drop, usei o show tables, coisas que o professor já tinha ensinado no vídeo, né? Mas eu também quis acrescentar algumas coisas para deixar o banco de dados um pouco melhor, né? Vi alguns vídeos, fiz algumas pesquisas. Eu acrescentei o not exists na hora de criar o sistema para que ele não ficasse repetido ou não tivesse problemas no futuro. Importante lembrar que eu estou gravando assim porque eu não tenho a webcam, né? Mas acredito que esteja dando para entender. Alguma dessas funções que a gente vai ver mais para frente, do delete cascade, do default, na hora usado para o horário, eu fui pesquisando, né? Eu usei o Boson Treinamentos, que são canais no YouTube, o hashtag Programação também ele fala disso. Então, eu juntei algumas informações, algo que eu já sabia, o vídeo que a gente já teve, e criei esse banco de dados. E sobre o banco de dados, eu queria que, depois de a gente já ter feito as perguntas para o nosso cliente que a gente queria, né, passar a vender esse banco de dados ou criar para ele, eu queria que tivesse uma facilidade para ver os colaboradores, os clientes. Então, o que está se passando aí é como que eu fiz. Eu usei a Enum, eu trabalho em uma construtora onde o banco de dados lá tem muito Enum. Então, eu sempre acho interessante ter Enum em alguns lugares, o status Enum. No caso aqui está como status Enum, né, que apareceu ali. Mas o Enum por quê? Porque facilita na hora da gente colocar ou buscar alguma coisa no nosso banco de dados. Acabou de aparecer o DataTime Default aí, né? Que ele serve para definir a hora automaticamente de acordo com o horário do sistema, né? A lógica para mim fazer não foi tão simples. Tive um pouco de dificuldade, mas eu fui usando os passos do professor, né? Como ele fazia, deu uma explicação muito boa. E eu fui seguindo os passos, fui fazendo, fui colocando no ID. Primeiro criei as tabelas que não precisavam de ninguém, né? Assim se dizendo. E depois fui ligando umas nas outras para que pudesse facilitar, né? Já nessa parte do select, pode parecer estranho esse P, esse C ou PP, né? Mas é só a abreviação que eu usei para ficar menos coisas, né, no código. Mas aí mostra algumas funções muito boas que facilita, né, o usuário, no caso de quem vai estar usando. Bom, basicamente isso foi o que eu fiz. Eu acho muito importante ter, como passou agora há pouco, valor unitário subtotal, porque pode ser que tenha um produto de dar um exemplo de R$2 e o cliente comprou 2 produtos. O subtotal vai ser 14, porque ele comprou 2 de R$2, entende? E apesar disso, ele atende a proposta que o cliente pediu, né? Tem como ver os detalhes de cada pedido, como a gente viu aí perfeitamente. Tem como ver mais de um pedido que o cliente fez, sabe? Isso é importante para um supermercado, para qualquer outra loja que precisa de uma relação, sabe? Tanto de estoque, quanto de ver o que está entrando e está saindo.